Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Super tranquilo, show de bola. E aí galera, e os vídeos, estão gostando? Aos poucos a gente vai melhorando a qualidade, aos poucos a gente vai melhorando aí o conteúdo, aos poucos a gente vai melhorando toda a estrutura dos vídeos para poder atender a você, iniciantes na canaricultura, pessoal mais avançado. Tem muito vídeo técnico aí também. A gente tenta no máximo trazer todo mundo para cá para a gente poder fazer uma grande família e apresentar esses vídeos da melhor forma possível. Primeiramente, nesse vídeo, gostaria de escrever aos 1000 inscritos. Gostaria de agradecer aos primeiros 1000 inscritos, né? É uma honra, um prazer, uma satisfação tê-los aqui conosco, né? Esse canal aqui não é meu, ele é um canal que a gente faz dele uma porta de entrada para todo mundo. Então, vários criadores vão passar por aqui ainda, expondo seu trabalho, falando um pouco sobre o seu conhecimento. Eu venho agradecer a vocês demais da conta por estarem acompanhando aí a gente, por estar junto com a gente, né? E bola para frente, vamos seguir, vamos rumo aos 5.000 agora. O objetivo é grande, vamos fazer o canal crescer, galera. Não esqueça de compartilhar os vídeos, deixar sempre aquele joinha caso goste dos nossos conteúdos e não esqueçam de se inscrever, beleza? Galera, seguindo a prosa aí, nós temos aí agora um privilégio gigantesco de trazer para vocês o grande Alex Pino falando sobre a mutação pastel. Alex vai dar uma aula para vocês aí, para nós, né, que esses vídeos aí, principalmente sobre as mutações, eu adoro, eu aprendo pra caramba. E o Alex aceitou o convite e fez uma série de vídeos aí, no caso fez 5 vídeos, a gente editou esses vídeos, colocou aí, vocês vão ver que bacana que são os canários pastéis. É coisa linda demais e o conhecimento que vocês vão ter com relação a essas aves, por intermédio do nosso amigo Alex, vai ser uma coisa espetacular. Eu espero que gostem, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aqui aquele forte abraço para o Alex. Obrigado mesmo, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite, ter feito desse momento agora um momento muito prazeroso para os que estão aqui e para quem vai assistir. Com certeza vocês vão gostar. Não deixem de assistir até o final. Tem dica até o finalzinho do vídeo, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem na fé, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele super like caso goste do vídeo. Rumo aos 5.000 inscritos. Abraço. Saudações, amigos do YouTube, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje, a pedido do amigo Maicon do canal do Canaril Matos Viana, eu vou falar um pouquinho da mutação pastel nos canários. A mutação pastel, ela é uma das mais antigas, fixadas e oficializadas pelos órgãos competentes. Ela surgiu por volta da década de 50 do século passado. Quase 70 anos que a gente já tem fixada e oficializada a mutação pastel. Ou seja, ela já está bem consolidada, diferente de outras tantas mutações mais recentes. Você sabe que o canário é um dos pássaros mais mutáveis. A todo instante surgem mutações novas, cores novas, que são oficializadas ou não, levando-se em conta aquele trâmite. Não é isso? Eu estou olhando aqui porque eu acho que eu me esqueci de plugar o microfone. Agora eu já pluguei o microfone, acredito que o áudio vai melhorar um pouquinho, tá certo? Então assim, a mutação pastel, ela é interessante porque ela atua em cima dos 4 cores básicas. Não vou chamar cores porque não são cores, mas as 4 tipos de melaninas ou formas com que a melanina se apresenta no pássaro. Quais são? Primeiro delas, o pastel, ela influencia a melanina negra oxidada, que são os pássaros que são chamados de azuis, verdes e cobres. Essa variação depende, obviamente, da cor de fundo. Cor de fundo branco é um pássaro que é chamado azul, cor de fundo amarelo chamado verde e cor de fundo vermelho é o chamado cobre. Ela atua também nos pássaros de melanina negra diluída, que são os chamados ágatas. Então, assim como nos de melanina negra oxidada existe azul pastel, verde pastel, cobre pastel, no ágata também existe o ágata pastel, ok? Que nesse caso seriam os ágatas pastéis prateados, fundo branco, ágatas pastéis amarelos,
fundo amarelo, e ágatas pastéis vermelhos é o fundo vermelho. Mas além de influenciar os pássaros de melanina negra, oxidada ou diluída, ela também influencia os pássaros de melanina marrom. Tanto a melanina marrom oxidada, que são os ditos canelas, que assim como os ágatas, ele também apresenta a mesma nomenclatura para as 3 cores de fundo. E os pássaros de melanina marrom diluída, que são chamados isabelinos, que eu crio ultimamente. Na verdade, os pastéis eu já criei todas as cores não, mas já criei azul, verde, cobre, pastel eu nunca criei não. Mas ágata pastel, já criei alguma coisa, canela pastel eu já criei também. E ultimamente, já de um bom tempo, isabelino pastel, no qual a gente tem uns pássaros já consolidados, já fomos por 3 vezes campeões da série no Campeonato Brasileiro. É interessante o isabelino pastel também, eu adoro, eu acho lindo essa tonalidade. E assim, uma curiosidade é que o pastel, me esqueci de falar no início, ele surgiu de um casal de isabelinos. Então, logo, a gente pode afirmar que os primeiros pastéis foram isabelinos pastéis e foram fêmeas. Daí me lembro de eu falar uma coisa, que é a questão da transmissão hereditária. Vocês sabem, quem me acompanha lá no meu canal sabe que eu vou falando, não tenho muito roteiro, às vezes fica um negócio meio confuso, mas no final, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Esse vídeo vai sair no canal de Maicon, do Canarinho Márcio Viana, mas eu entro lá e respondo, e quem quiser responder também pode, tá certo? Então assim, a transmissão hereditária dos pastéis, ela é sexo ligada, ou ligada ao sexo, aí depende, tem algumas pessoas que chamam sexo ligado, tem outros que chamam ligada ao sexo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a existência de portadores é só para os machos. Machos existem portadores da mutação pastel e nas fêmeas não existe portadores. Não ficou bem esclarecido, vou tentar explicar melhor. Assim, nas fêmeas existem as fêmeas clássicas, normais, e existem as fêmeas puras, já pastéis. Nos machos, além de existir os clássicos normais, existem também os pastéis, assim como as fêmeas, chamados de puros, mas existem aqueles passos que fenotipicamente são normais, mas portam a mutação, que são chamados portadores, tá certo? Então assim, as fêmeas não portam pastel, somente os machos portam a característica de pastel. E uma outra curiosidade é que para nascer um pássaro pastel macho, necessariamente a fêmea, a mãe desse pássaro, tem que ser um pássaro pastel. Se ela for um pássaro clássico, não nasce pastel macho. O máximo que pode ocorrer são fêmeas pastéis, filhas ou de machos pastéis ou de machos portadores de pastel. Eu não vou me alongar muito nessa parte de transmissão genética hereditária, porque assim, essa questão de sexo ligado, ela abrange um número maior de mutações de cores, não tão somente nos pastéis. Como a gente quer falar dos pastéis, eu vou tentar resumir, porque se o vídeo ficar muito longo, eu vou ter dificuldade de transmitir, de enviar esse vídeo para o Maicon, para ele postar no canal dele, tá certo? Então a gente vai fracionar inclusive os vídeos. Vou fazer esse primeiro vídeo introdutório, depois eu vou falar dos negros pastéis, dos ágatas pastéis, dos canelas pastéis e dos isabelinos pastéis. Vou pedir para o Maicon, no intervalo dos vídeos, colocar algumas fotos de exemplares pastéis, vou enviar para ele algumas fotos e na internet a gente acha, até para ilustrar melhor esse vídeo e vocês terem uma noção. Outra característica, antes de eu entrar no vídeo específico das cores, das séries dos pastéis, outras características interessantes do pastel normalmente, ela acaba influenciando de maneira distinta, diferente, os pássaros de melanina negra dos pássaros de melanina marrom. O que é que você está querendo falar com isso, Alex? O que eu estou querendo falar é o seguinte: a mutação pastel, em cima dos azuis, verdes, cobres e ágatas, ela faz com que haja uma diluição, não seria a palavra, mas ele atenua, ele diminui um pouco a intensidade da melanina nesses pássaros. O desenho permanece o mesmo, porém a tonalidade da melanina ela é atenuada um pouco. Pronto.
Nos canelas e nos isabelinos, os pastéis de melanina marrom, independente seja oxidada ou diluída, a mutação pastel há uma dispersão dessa melanina. Ela quebra a forma de estria, ok? Eu vou detalhar melhor quando eu falar de cada um, mas é assim, nos negros, melanina negra, ele atenua a tonalidade e nos pássaros de melanina marrom ele dispersa, ele borra a melanina no manto dos pássaros. Bacana? Beleza? Show de bola. Eu vou começar falando dos isabelinos pastéis. Aliás, dos isabelinos não. Vamos para a ordem, vou começar falando dos canelas pastéis. Bacana? Falo dos canelas, dos isabelinos, depois eu vou lá para os azuis, verdes e cobres e finalizando os ágatas pastéis. Show de bola? Valeu! De volta agora e vamos iniciar com os canelas pastéis. Canela pastel, o nome canela, ele deriva de uma melanina marrom oxidada, potencializada, escurecida. Porque às vezes quando a gente fala oxidada, a pessoa que não tem muito conhecimento lê e diz assim, pô, o que é oxidada? Oxidada é muito. Então assim, os pássaros canela, de uma maneira geral, ele é um pássaro de... uma maneira geral não, sempre. Ele é um pássaro de melanina marrom, porém, o quanto mais escuro for esse marrom, melhor. O canela pastel, o padrão oficial do canela pastel diz que vai se valorizar mais os pássaros que tiverem a melanina dele mais escura possível, bastante envoltura. Lembrando que envoltura é a melanina, é a quantidade de pigmento marrom, no caso do canela, que está disperso ou espalhado pelo pássaro. Quanto mais espalhado for essa melanina e quanto mais escura for, melhor. E aí agora vem o detalhe do dorso nos canelas pastéis. Nos canelas clássicos, o ideal é que nas costas do pássaro, no dorso, haja estrias, listras, para falar mais didaticamente. E essas estrias tinham que ser largas, porém existindo estrias bem delimitadas, largas, contínuas, no caso do canela, numa tonalidade marrom mais escura possível, porém com estria. No pastel, como a mutação pastel ele faz uma dispersão dessa melanina, nos pássaros canela pastel, estria, listras nas costas é indesejável. O melhor pássaro canela pastel é que no manto dele, nas costas, no dorso dele, haja um borrão o mais escuro possível. É como se você pegasse essas estrias marrons do clássico e esfregasse assim, ó, para uma juntar na outra e fazer aquele borrão. Tô falando, gente, assim, de uma maneira mais prática para o entendimento, tá certo? Então, as costas do canela pastel, ele tem que ser borrado. Num único borrão, preferencialmente, o mais escuro possível e que o pássaro tenha envoltura. Show de bola? Entendeu mais ou menos? No caso dos mais ou menos no sentido assim de que dá pra gente explicar através de um vídeo, que eu sei que é difícil, um entendimento através de um vídeo. O ideal é que fosse numa prática, com uma mesa, com espaço, pra gente falar à vontade, mas no vídeo a gente faz o possível. Então, diferente do canela clássico, o canela pastel não tem estria, tem que ter borrão. Show de bola? Valeu! Michael, coloca aí umas fotos dos canelas pastéis para a turma ver. Show de bola? Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo com meus xodozinhos os isabelinos pastéis. Opa, vamos falar agora dos isabelinos pastéis, o meu xodó, tá certo? Isabelino é melanina marrom, porém melanina marrom diluída. Assim como nos canelas,
A mutação pastel faz com que haja uma dispersão, uma espécie de borrão, borra as estrias que nos pássaros de melanina marrom clássicos, canela e isabelinos clássicos são estrias. Na mutação pastel, essas estrias têm que desaparecer. No caso dos isabelinos, a tonalidade da melanina marrom, ela tem que ser assim, bege bem clarinho. Perceba que no canela, que eu já acabei de falar, ele tem que ser marrom o mais escuro possível. No isabelino pastel, ele tem que ser bege bem clarinho. Porém, ele tem um mistério. Mistério não, uma característica à parte. Que é que, às vezes, no sentido de você diluir essa melanina, você faz com que, ao invés de que as estrias estejam borradas ou estejam dispersas pelo pássaro como um todo, guarde ainda resquícios de estrias como nos clássicos. Isso é indesejável no pastel e especificamente no canela e no isabelino pastel. Em suma, o isabelino pastel tem que ser um pássaro em que a tonalidade do marrom dele seja bege bem clarinho e que a melanina esteja bem espalhadinha, bem espalhada, dispersa no pássaro como um todo. Ele não pode ter assim, e aí eu me esqueci de falar no canela pastel, o ideal é que não haja manchas de lugar mais escuro ou mais claro. Ele tem que ser o mais uniforme possível. Então um bom isabelino pastel é aquele que parece... A outra característica que eu me esqueci de falar no início é o nome pastel. O nome pastel, diz a literatura, que se deve através dos tons pastéis da pintura, tá certo? Porque se você olhar bem um isabelino pastel, aquele pássaro todo begezinho claro, ele parece um tom pastel de uma pintura, não parece? Daí surgiu o nome pastel. Então o isabelino pastel, que foi o início da mutação pastel, ele deve conter essa característica. Não pode ter estria, também não pode ter um marrom muito escuro, tá certo? Ele tem que ter um marrom na tonalidade correta, bem distribuída pelo pássaro, em que não apareçam as estrias. Show de bola? Uma característica importante no isabelino pastel também é a questão de felmelanina, tá certo, gente? Vamos voltar um pouquinho aqui para melanina. Existe a teoria mais aceita hoje em dia, a teoria das 3 melaninas, tá certo? Quais são as 3 melaninas? É a eumelanina negra, a eumelanina marrom e a felmelanina, que é uma melanina marrom que fica normalmente localizada na extremidade da pena. A felmelanina, ela é indesejável, ela é indesejada na maioria esmagadora dos pássaros, tá certo? Nos pastéis isabelinos também. Então, ele tem que ser um pássaro limpo de felmelanina, porém que você enxergue nele a melanina dispersa, espalhada como um todo. Show de bola? Eu vou pedir para Maicon postar aí algumas fotos, tá certo? De isabelinos pastéis, para você verem mais ou menos como é um pássaro isabelino pastel. Show? Valeu! Opa, vamos falar agora dos negros pastéis, que a nomenclatura divide eles em relação ou em função da cor de fundo. Azuis pastéis, verdes pastéis e cobre pastéis. Mas eles são chamados, para unir em uma nomenclatura única, como negros pastéis oxidados, ou negros oxidados pastéis. Tá certo? Pronto. Quando se fala oxidado, ele tem num sentido de mais, de potencializado, de escurecido. Porém, a mutação pastel, e é interessante a gente frisar isso,
ele atenua esse escurecimento. Ou seja, no clássico, nos negros oxidados clássicos, quanto mais preto, melhor. Aqui nos pastéis é algo assim muito interessante, porque ele tem que haver um limiar. Ele tem que deixar claro que ele é um pássaro pastel que sofreu a influência da mutação pastel, fazendo com que não haja um escurecimento total do pássaro. Ele atenua essa melanina negra. Ele sai da tonalidade negro mais escuro para cinza chumbo. Então, assim, os negros pastéis, a tonalidade negra dele é uma tonalidade cinza chumbo. É quase, para eu falar pro leigo, é quase preto, tá certo? Mas ele não é preto. Ele é uma tonalidade, sabe aquele chumbinho de remédio? Não, pelo amor de Deus. Aquelas chumbadas que botam em pescaria. Ele tem que ser, a melanina marrom dele, ele é mais ou menos cor de chumbo. Tá certo? Escuro, bacana. Vamos lá. Aí a gente entra um pouquinho nos negros com uma questão a mais. Nós lembramos, acabei de falar dos pássaros de melanina marrom, que a mutação pastel ela faz uma dispersão da melanina. Nos negros, não. Ele tem que manter o mesmo desenho dos canários clássicos, azuis e verdes e cobres clássicos. Ou seja, bastão largo, contínuo, marcação de calção, marcação de cabeça, bigode. Essa série de características que tem no clássico, ele se mantém no pastel, porém com uma tonalidade cinza chumbo. Show de bola? Pronto. Logo em seguida, Michael vai colocar algumas fotos dos negros pastéis para você ter uma noção. Uma curiosidade no negro pastel é a seguinte: a subplumagem. Pronto. A subplumagem dos negros pastéis é interessantíssima. Por quê? Porque ela muda conforme o fato de ele ser portador de canela ou não. Então, os machos negros pastéis portadores de canela, a subplumagem, aquela plumagem que tem aderente à pele do pássaro, por debaixo das penas, essa subplumagem ela fica um cinza escuro. Todo pássaro portador de canela, estou me referindo a azul, verde e cobre, pastel, portador de canela, tem a subplumagem cinza escuro. Já os azuis, verdes e cobres, homozigotos ou as fêmeas, lembrando que fêmea não porta canela, porque canela, assim como a mutação pastel, marfim, acetinado, ela é ligada ao sexo, ou seja, a fêmea não porta canela. Então, os machos portadores de canela subplumagem cinza escuro, os machos homozigotos que não portam canela cinza claro e as fêmeas cinza claro. Então, você pegar um verde pastel, soprou, é cinza escuro, com certeza é macho e com certeza porta canela. Se você pegou, soprou, é cinza claro, ou é fêmea ou é um macho homozigoto. Por isso que nos concursos normalmente há uma tendência de que os machos portadores de canela ganhem o concurso. Por quê? Porque se a subplumagem é mais escura, há uma tendência que o aspecto do pássaro fique mais escuro. Pegou a manha? Então, um dos motivos até que eu deixei de criar os azuis e verdes pastéis foi esse. Porque eu era obrigado a criar canelas pastéis atípicos. Alex, o que seriam canelas pastéis atípicos, fora do padrão? É assim. Eu acabei de falar para vocês que o canela dentro do padrão, ele tem que ter borrão nas costas. Tá certo? Já o verde, o azul e o cobre pastel não pode ter borrão. Não pode ter felmelanina. Tá certo? Ele tem que ser um pássaro com desenho bem nítido. Se eu uso um canela pastel típico muito bom, eu vou estragar meus azuis e verdes pastéis. E aí o que foi feito? Através de seleções de ano a ano, foi se gerando pássaros, canelas pastéis atípicos, totalmente fora do padrão, o inverso do que diz os canelas pastéis do padrão, que seriam canelas pastéis com estrias.
Eu tirei alguns aqui que, assim, eu de brincadeira trazia alguns exemplares para mostrar para os amigos e perguntar que cor é essa. Ninguém acertava porque é um bicho diferente que não vê no concurso. Edevaldo Rossi, grande criador de pastéis, azuis, verde, pastéis. Eu já vi alguns canelas pastéis dele magníficos. Ruins como canela pastéis, tá certo? Quando eu falo magnífico, eu estou me referindo magnífico para fazer um azul e um verde pastel muito bom. É um bicho escuro, oxidado, com envoltura, porém, ao invés de ser borrado as costas, é um canelas pastéis com bastões bem largos e acesos, tá certo? Então, assim, esses acasalamentos, e normalmente para você ganhar no nível maior de competitividade de azul, verde, cobre, pastel, você precisa trabalhar com esses canelas pastéis atípicos, tá certo? E esses pássaros são pássaros que não servem para concurso. Era assim, o que eu chamo de subproduto. Você acaba tirando um bocado de pássaro que você só vai ter a função de pegar alguns para ser reprodutor e vender talvez para um ou outro criador que queira comprar como matriz. Mas na maioria você não pode levar para concurso. É que nem canela portador de fel, tá certo? Que não serve para concurso porque ele é atípico em relação ao padrão estabelecido do canela. Então, resumindo, azul, verde e cobre pastel, bastão largo, envoltura, tonalidade dessa melanina dele, que tem que ser uniforme, essa tonalidade cinza escura, pouca felmelanina no dorso e a característica da subplumagem que se distingue-se em relação ao fato dele ser portador ou não de canela. Show de bola? Valeu! Segue as fotos! São os negros diluídos pastéis, ou negros pastéis diluídos. A ordem dos fatores não vai alterar muito não. O que você tem que ter em mente é que a mutação pastel, ela mantém o desenho igual ao do clássico nos ágatas, assim como nos azuis, verdes e cobres, ou seja, no caso dos ágatas, ele tem que ter estrias finas, visíveis, contrastando com o dorso do animal, só que de uma tonalidade diferente. Os ágatas clássicos, essas estrias, essa melanina, ela tinha que ser preta. Aqui nos ágatas pastéis, essa tonalidade ela cai para cinza escuro. A mutação pastel, ela faz uma atenuação do preto. Perceba, azul, verde, cobre é cinza chumbo e ágata pastel, e ágata pastel é cinza escuro. Cinza escuro, Alex, e cinza chumbo. Gente, a diferença sim, tá certo? O cinza chumbo é mais escuro do que o cinza escuro. O ideal sempre é assim, no vídeo e nas fotos que a gente vai passar, obviamente que não vai lhe ensinar o que é, vai lhe dar uma noção, mas se você tiver interesse, tem que ver o quê? Falo sempre, o pássaro ao vivo. Show de bola? Valeu? Pronto. Uma outra característica dos pastéis, e assim não é bem uma característica dos ágatas pastéis em si, é uma característica dos negros pastéis, é que a mutação pastel, ele mantém a melanina no lugar, porém ele dilui a tonalidade, inclusive da envoltura. Então, no caso dos ágatas pastéis, ele vai aparentar ser mais claro do que um ágata clássico, por dois motivos. Que na verdade é um só, é a diluição da melanina, que ela vai diluir a melanina em forma de estrias de marcação no dorso e também a melanina dispersa na plumagem do pássaro como um todo, a chamada envoltura, que vai
Diminuindo a tonalidade, ela vai ser menor ainda do que é no ágata. Lembrando que o ágata tem que ter uma menor quantidade de envoltura possível. Show de bola? Agradeço mais uma vez. Vou pedir para Maico colocar as fotos dos ágatas pastéis. Obrigado, Maico, pela possibilidade proporcionada a mim de falar um pouquinho dos pastéis, que eu gosto dos pastéis. Infelizmente, a gente não tem muitos criadores, porque à medida que foram surgindo as novas mutações, muitos criadores deixaram de criar os pastéis e foram criar outras mutações mais recentes, normal, tá certo? Gostaria de parabenizar aí aos diversos criadores que se mantêm fiéis aos pastéis. Eu tô no meio termo, porque eu me mantive no Isabel Pastel e deixei de criar os canelas azuis e verdes, tá certo? E aí eu me lembro de Sejão aqui do clube, nosso clube aqui em Salvador, que o homem é especializado em pastel. Tem tudo que é pastel, o homem cria. Valeu, um abraço, obrigado pela audiência de vocês e até um próximo vídeo, ou no meu canal, ou aqui no canal do nosso amigo Maicon. Valeu, um abraço.